Jas. Boa noite a todos. Que Deus possa abençoar a vida de vocês essa noite. Quero estar compartilhando com vocês algo que Deus ministrou muito forte no meu coração, do que eu vivi, do que a gente passou em alguns momentos. Então espero que Deus possa ministrar na sua vida, ministrar na sua casa, que você possa ser ricamente abençoado, amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre a essência de Deus, aquilo que Deus é, né? E aquilo que Deus não é. Então, fiz alguns slides para a gente acompanhar e quero acompanhar com vocês. Estar falando com vocês daquilo que Deus falou na minha vida, amém? Bom, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que Deus não é um indivíduo. Essa é a mensagem de hoje, amém? Deus não é um indivíduo, uma pessoa única, um ser especial, um ser, como se diz, sozinho, aleatoriamente. A Bíblia fala que a Sagrada Família, né, Deus, né, é composto aqui pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, onde os três ali formam uma trindade, onde os três formam ali, né, o que a gente costuma chamar de a Sagrada Família. E essa é a essência de Deus. Deus é uma relação. Repita comigo. Deus é uma relação. Amém? Então, se Deus é uma relação, ele não pode ser um indivíduo, porque ele se relaciona. Amém? Então, a gente tem o Pai, a gente tem o Filho e tem o Espírito. E tudo durante a Bíblia você vai ver a história contar o que cada um fez, o papel de cada um, o que cada um representa. Amém? Então passa para frente aí, Guilherme. Quero ler com vocês ali Colossenses, né? Onde fala aqui esse texto. Se você quiser só acompanhar comigo aqui. Colossenses 1,15 diz assim: Ele é a imagem de Deus, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui está falando de Cristo Jesus, né? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, seja tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Amém? Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. A Bíblia está falando que todas as coisas criadas que você vê, até as que você não vê, reinos, potestades, anjos, demônios, tudo foi criado nele. E tudo subsiste nele. Só existe por conta dele. Está nele. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, nós. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenham a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que ele habilitasse toda a plenitude. Amém? Irmãos, aqui a Bíblia vem falar que quem criou todas as coisas foi Cristo Jesus. E todas as coisas foram criadas com um sentido, com um propósito. Todas as coisas foram criadas a partir de um propósito principal. Então, quando lá Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, pensaram na humanidade, vamos criar o homem, eles fizeram todo o projeto de como isso seria. Eles fizeram todo o projeto de como seria toda essa criação. E esse projeto viria de várias etapas. Por isso nós estamos passando tudo que nós estamos passando, irmão. Senão nós já teríamos sido criados no céu. Nós não estaríamos aqui na terra. Então Deus fez um processo. Porque no processo gera relação, na relação gera mais processo, que gera mais relacionamento, que gera mais comunhão, que gera mais unidade. E aí a gente vai chegar onde a gente quer chegar. Amém? Pode seguir, Guilherme. Então, quando Deus criou o universo é o quê? O espaço, tempo, matéria. Então você tem um espaço, que é o universo. Né? Muitos cientistas falam que, não que ele seria infinito, mas que ele está em constante crescimento. É como se o universo estivesse crescendo e não está parando de crescer. Então, ele é gigantesco. Só para a gente ter uma
referência básica, a estrela mais perto de nós, sem ser o Sol, a Centauri, ela está a 4,2 anos-luz da gente. O que isso significa? Que hoje a gente olha para ela, a luz que sai dela anda 300 mil quilômetros por segundo e chega aqui até nós. E nós estamos vendo ela hoje como ela era 4,2 anos atrás. Amém? Então nós enxergamos o passado. E tem estrelas que estão a bilhões de anos da gente. Então o que a gente vê hoje é o que aconteceu há 1, 2 ou 3 bilhões de anos atrás. Isso não dá uma referência de tempo. O que é o tempo? Né? Eu esqueci de falar. O espaço, ele fala do comprimento, da largura e da altura. Então vai anotando essas observações. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito. Ele criou o universo, que é tempo, espaço e matéria. O espaço fala do tamanho, comprimento, largura e altura. O tempo fala do passado, presente e futuro. Então, hoje nós estamos vivendo o presente, nós temos nossa história passada e nós temos o nosso futuro. A Bíblia fala que Deus é o Pai da eternidade. Então, Deus é atemporal. Deus não está dentro do tempo. Por quê? Deus não nasceu. Você consegue entender isso? Eu não consigo. Mas é isso que a Bíblia fala. Deus não nasceu. Então, ele não tem tempo, ele não tem idade. Ele criou o tempo, a eternidade. Então, ele gerou, é o Pai da eternidade. Então, nós vamos conhecendo um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Então, vai reparando que a criação de Deus, ela é conforme a sua semelhança. E Deus cria a matéria, que é o que a gente vê, a água, a mesa, o chão, a cadeira. E a matéria tem que estar em 3 estados, né? Sólido, líquido e gasoso. Então, olha como Deus, a partir daquilo que ele é, ele foi formando o universo e as coisas. Amém? Pode seguir. Essa partícula é o átomo. Nós temos aqui o Mateus, que é doutor em química, né? Desculpa aí, Mateus, para estar falando sobre átomo para você, né? Mas apesar de ter estudado lá no colegial, ainda lembro algumas coisas. Um dia um certo homem começou a dividir, vou dividir, por exemplo, ele pegou o pão, que eu vou dividir isso aqui até na menor partícula que eu consegui. Foi dividindo. A menor partícula que ele conheceu foi o átomo. E olha como é que o átomo é formado. Ele tem um núcleo, onde tem nêutron, próton e uma energia de elétrons. Toda a matéria é isso aqui. O seu corpo, a cadeira, a mesa, o chão, tudo isso aqui, ó. Se você pegar um telescópio e for olhar lá fundo, você vai enxergar isso aqui, ó. São átomos de hidrogênio, oxigênio. Então essa água, ela tem átomo de hidrogênio e oxigênio, né? H2O, são uma molécula que tem um oxigênio ligado a 2 hidrogênios. Então o intuito meu hoje não é dar uma aula de química, mas basicamente você entender que toda a criação é conforme a imagem e semelhança de Deus. Um dia tentaram dividir isso aqui. E quem sabe o que aconteceu quando descobriram como é que divide essa molécula, essa partícula? Quem lembra? Bomba atômica. O conceito da bomba atômica está em você destruir uma relação. E toda relação que é destruída é destrutiva. Amém? Então repita isso comigo. Toda relação que é destruída se torna destrutiva. Se torna destrutivo. Então isso aqui na natureza é um gatinho de pensão. Bonitinho, lindo, maravilhoso. Mas a partir do momento que você destabiliza ele, ele gera uma reação em cadeia. Então, Einstein tinha descobrido isso, mas ele não sabia como. E um dos seus alunos foi lá e descobriu como. Então, eles pegaram um átomo de urânio, que é um dos átomos mais densos da natureza. Ele é um átomo que mais tem nêutrons, elétrons, prótons. É um átomo super denso. Eles descobriram um jeito de enriquecer ele para ficar mais pesado
E descobriram que quando se colocasse um nêutron aqui dentro, porque aqui ele está estabilizado, você pode ver que esse átomo tem a mesma quantidade de nêutron, próton, elétron, é proporcional. Ele descobriu que se ele colocasse um nêutron lá dentro, ele destabilizaria esse átomo. E esse átomo se dividiria em dois. E essa divisão geraria energia, massa e volume. Então, desenvolveram uma bomba com 70 kg de urânio. 70 kg de urânio. E quando ela foi acionada, ela matou 60 mil pessoas instantaneamente. Não foi assim, em segundos, não. É instantaneamente. É fração de segundos. Fração de segundos, 60 mil pessoas sumiram. Elas não foi assim, tomou um tiro na cabeça. Não, ela sumiu. Você não tinha nem um corpo, não tinha nada. A única coisa que encontraram foi uma mancha, né? Porque como a radiação torrou a pessoa, ficou como se fosse uma sombra, né? Quando tem minha sombra aqui, é como se a radiação queimasse e fizesse uma sombra. Então só foi encontrada a sombra das pessoas. Porque desestabilizaram a relação. Amém? Então vamos seguir aí. Quando Deus foi nos criar, Deus não criou o homem, Deus formou. Aliás, Deus criou, mas a Bíblia fala que nós somos criados em Cristo Jesus quando? Antes da fundação do mundo. Mas nós fomos formados, eu fui formado lá em 7 de novembro de 88. Então Deus, haja luz, haja firmamento, haja seres, estrelas para governar o dia, a noite, haja. De repente Deus pega uma massinha de pó de terra e ele forma o homem. E ali nas suas narinas ele sopra um fôlego de vida. Então, lá em Gênesis está escrito assim: e disse Deus, passamos, no plural, preste atenção, passamos o homem, no singular, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Entre parênteses, homem e mulher os criou. Amém? Por quê? Deus não criou Adão em si como se Adão fosse alguma coisa. Deus criou a família. Repita comigo. Deus criou a família. E a família é a imagem e semelhança de Deus. Então existe aqui uma relação, certo? E toda relação que é destruída se torna destrutiva. Então, eu quero que você vai vendo que a própria natureza, a própria criação, Deus criou tudo conforme, tudo dentro de uma relação, onde um seria com o outro. Amém? Então vamos mais para frente. Desculpa a tosse aí. O homem é formado por corpo, alma e espírito. Certo? E se nós formos seguir, nós temos cabeça, tronco e membros. Sistema digestivo e respiratório e sanguíneo. E por aí vai. Então, são sistemas que não trabalham em função dos outros, mas não sobrevivem sem o outro. E todos funcionam e trabalham para que todos vivam. Porque se um falhar, os outros vão falhar. Então, voltando lá, se a relação é destruída, se torna destrutiva. Então, no seu corpo, tudo tem que funcionar. Ah, mas se eu perder uma perna, ele ainda funciona. Funciona. Mas deu uma pequena destruição. E conforme essa destruição for aumentando, vai se tornando mais destrutiva, até seu corpo não suportar mais. Amém? A alma tem pensamentos, sentimentos e vontade. Nós temos vontades que geram em nós sentimentos,
que faz nós tomar decisões. Amém? Temos vontades que geram em nós sentimentos que nos faz tomar decisões. Essa é a sua vida, essa é a sua carne. Então a Bíblia vai chamar de as obras da carne. Tudo o que é ganância do seu interior. Porque o seu interior só quer se beneficiar de si mesmo e não beneficiar ninguém. Amém? Então veja que em tudo Deus se revela na sua essência, que é um Deus relacional. Amém? Pode seguir, Guilherme. Então eu quero citar alguns versículos onde fala que as coisas de Deus têm a ver com a relação. Existem vários versículos, várias histórias, mas para a gente não ficar patinando, vamos pegar alguns exemplos. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em o meu nome, aí eu estou no meio deles. Vocês entenderam? Sabe por que Deus está aqui? Porque nós estamos aqui em nome dele. Deus não tem compromisso com o Felipe. Deus tem compromisso com a casa do Felipe. Deus não tem compromisso com o Dr. Vladimir. Deus tem compromisso com a casa do Dr. Vladimir. Porque Deus não tem compromisso com indivíduos. Deus tem compromisso com a igreja, com a família. Amém? Então, ele está falando o quê? Eu só habito aonde estiver 2, 3 ou mais. Onde estiver 1, eu não habito. Porque eu não posso ser revelado se não existe uma relação. Eu não posso ser expresso se não há um relacionamento. Eu posso falar com o indivíduo. Moisés foi lá e falou com Deus na sarça ardente. Mas Deus não se revelou. Deus não operou nada. E tudo que Deus vai operar na sua vida tem a ver com as pessoas que você se relaciona. E tudo que Deus tem para cumprir na sua vida tem a ver com as pessoas que você se relaciona. Outro versículo de Mateus. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, se você vir para a igreja, e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, você tem algum problema com seu pai, com a sua mãe, com sua tia, com o seu vizinho, com sua namorada, com sua mulher, com seu filho, se você lembrar, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar primeiro com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta a Deus. Você lembra a oração do Pai Nosso? Pai, perdoa os meus pecados que eu cometi, assim como eu perdoei o Júlio, o Jales, o Jonas, que foram falhos comigo, que me passou para trás, que me deu um cheque sem fundo, que me traiu. Então me perdoa, Deus, porque eu os perdoei. Então Jesus está ensinando ali, o que adianta você vir falar com Deus se você não fala com seus irmãos? Então lá em Mateus, um dos discípulos questiona, os fariseus questionam Jesus, mestre, qual é o grande mandamento? Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e todos os profetas. Toda a história depende de você entender, amar a Deus e o teu irmão como a ti mesmo. Porque isso tem a ver em entender o quão é importante a relação. O quão é importante estar em irmãos. Então lá em 1 João diz assim, conhecemos o amor nisto, que Deus deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Nisto conhecemos o amor. Amar, a Bíblia fala que Deus é amor. Amar não é amar a si mesmo, é amar o próximo. É amar a Deus. Ama teu Deus de todo o entendimento, toda a tua alma e o teu próximo como ti mesmo. E por aí vai. Então, estou te dando alguns exemplos de que Deus faz, tudo o que Ele faz tem a ver com a relação que nós temos. Amém? Pode seguir, Guilherme. Então, essa frase, eu não sei se ela é exatamente do Papa Francisco, mas ele usou ela
e ela rodou alguns vídeos aí, ficou famosa. Mas veja como a criação é engraçada. Os rios não bebem a sua água. As árvores não comem o seu fruto. O sol não brilha para si mesmo. E as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando se está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Aqui embaixo foi o Papa que falou, mas essa frase já é bem conhecida. Mas olha que legal, você já reparou isso na natureza? A árvore não precisa do fruto que ela produz. Então por que ela produz fruto? Se ela não precisa do fruto, por que que ela gera frutos? Se o rio não precisa de água, ele não bebe a água, porque ele gera água. Por quê, irmãos? Porque as outras pessoas precisam. Se até o rio, a árvore, o sol, a grama, o capim, é assim, irmão, por que nós não seremos? Ou você acha que Deus criou tudo isso para encher a sua barriga? Você sentar no sofá e comer uma carne gostosa, comer uma árvore, um fruto gostoso, tomar uma água gelada? Você acha que toda a criação tem a ver com aquilo que você precisa? A natureza é relacional. A criação de Deus é relacional. E toda vez que a criação de Deus foi, toda a relação criada por Deus foi destruída, ela destruiu as outras coisas. Então, se você tirar uma árvore do solo, quebrar uma relação que a árvore tem com o solo, ela irá morrer. Porque a terra não precisa da terra, mas a árvore precisa. Entende? Assim é eu e você no corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. E tudo que o diabo precisa fazer é te afastar do corpo de Cristo. É te afastar da tua família, do teu cônjuge, dos teus amigos. Criar um problema entre você e teu irmão. Por isso que Jesus falou, você está brigado com seu irmão? Volta lá, volta lá, volta lá. Você não entendeu nada. Você não está entendendo nada. Se Deus não é indivíduo, irmão, Ele não será individual com você. Então, para Deus mostrar o amor que Ele tem por Jales, Ele precisa usar o Felipe. Para que o Felipe expresse por Jales o amor que Deus sente por ele. É assim, irmão? Então, quando se pergunta para Jesus, como é que nós vamos... Jesus fala, né? Quando eu tiver sede, vocês me dão de beber. Quando eu tiver fome, vocês me dão de comer. E os discípulos perguntam assim, mas quando é que nós vamos fazer isso? Jesus fala, quando você vê um cara passando fome, der de comer, der de vestir, cuidar dele, depois ele vem e conta a história do samaritano, você vai estar cuidando de mim. Amém? Então vamos para frente. Hoje nós vamos ceiar. E a ceia foi o ápice daquilo que Jesus quis ensinar. A ceia foi o ápice. Então, na noite em que Jesus foi traído, Jesus sabia o que ia passar. Jesus ia passar lá pela coroa de espinhos, chibatadas, toda aquela humilhação. E Jesus sabia, cara, eu vou passar por isso tudo. E você sabe que você vai passar por aflições. Jesus disse isso, tenha bom ânimo, pois você terá aflições. E Jesus sabia que iria passar esses momentos difíceis.
E quando Jesus entendeu que era a hora, sabe o que ele fez? Chamou seus melhores amigos, seus discípulos, seus amigos, os caras mais próximos. Jesus chamou esses caras e falou: vamos sentar aqui na mesa. Sabe o que eu tenho para falar para vocês? Você vai me trair. Você vai me negar. Você vai me abandonar. E os discípulos: não, que isso, Senhor? Eu? Pedro, uma hora, fica bravo. Como assim, Senhor? Eu? Como que eu... Pode contar comigo, cara. Tamo junto. Bora, velho. É nóis. Bate aí e tal. É nóis. Sai fora. Jesus fala: Pedro, antes que o galo cantar, cara, você vai ter me negado 3 vezes. Olha o que Jesus está fazendo na noite da ceia, irmãos. Ele está reunindo os seus melhores amigos, que são os seus piores amigos, para ter um momento com eles. Porque independentemente do que as pessoas vão fazer para mim, isso não afeta o que eu vou ser para elas. Vocês entenderam? O que Jesus está ensinando? Independentemente do que as pessoas fizerem comigo, eu sei o que eu vou ser para elas. Então vamos ler aqui. Entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois a reunião de vocês mais fazem mal do que fazem bem. Isso aqui é Paulo escrevendo. Vocês vão reunir, vocês saem pior do que vocês foram. É um falando mal do outro, é um reclamando do outro. Ah, aquele ali, aquele lá, comida fria, não sei o quê. Quando vocês vão reunir, faz mais mal do que bem. Vocês não entenderam nada, bicho. Quando você reúne com a sua família lá na sua casa, em vez de vocês terem um momento de alegria, vira discussão por causa de política, por causa de carro, por causa de dinheiro, por causa de herança. Então as suas reuniões mais faz mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Até certo ponto eu até creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que seja conhecido quais de vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Ele está falando da ceia mesmo. O pessoal ia sentar para comer lá, uns comiam, outros não, uns participavam, outros não. O que está acontecendo? Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham que nada tem? Que lhes direi? Eu os elogiarei por conta disso? Certamente não. Vocês querem que eu bata palma para vocês? Eu não vou bater palma. Pois recebi do Senhor o que também lhes entregarei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança. No meu sangue, façam isto, sempre que beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, quero que vocês prestem atenção aqui. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, o que é esse indignamento, irmão? Eu não vou tomar a ceia porque eu tenho pecado, não tem nada a ver, irmão. Todo aquele que na hora de estar com os irmãos, ceiar com os irmãos, desprezar esse momento, destratar as pessoas, de respeitar as pessoas, ser indigno com a situação, será culpado de pecar contra o corpo. Você está pecando contra o corpo de Deus. Quando você cria um problema com uma pessoa, você está criando um problema com Deus, com a sua relação com Deus.
E você não vai conseguir entender aquilo que Deus quer falar com você se você não viver em unidade. Porque você está pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Então examine esse homem a si mesmo. E então coma e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, não é pecado, irmão. Se você ceia sem discernir a aliança, aquilo que Jesus morreu, por aquilo que Jesus morreu, se você não discerne, você come e bebe a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muito fraco, doente, vários já dormiram. Por quê? Fraco, doente. Porque toda relação destruída se torna destrutiva. Então, irmãos, o que é pecado? Ah, pecado é fazer isso. Ah, pecado é fazer aquilo. Ah, pecado é fazer não sei o quê. Não, irmão, sabe o que é pecado? É pecar contra o corpo. É pecar contra Deus. É fazer qualquer coisa que não seja amar a Deus ou teu próximo como a ti mesmo. Então, se um policial chega numa ocorrência, tem um homem com uma faca no pescoço de uma menina, e eles chegam ali, se rende e tal, aquela discussão, o cara não rende, não vira e tal, aquela discussão, o policial, o cara, pá, mata o cara. Matar é pecado, irmãos? Ou ele está protegendo a família? Se matar fosse pecado, irmão, Deus era o maior pecador que existe. Porque ele só não matou como ele pôs fogo. Eu vi 2 cidades lá, vou tacar fogo desse negócio. E queimou as pessoas vivas. Criança, adolescente, velho, idoso, cachorro. Deus desceu com fogo sobre Sodoma e Gomorra. Então Deus está pecando. Não, meu irmão, porque aquelas pessoas simplesmente abandonaram a relação. Abandonaram o amor. E como elas já estavam morrendo, cada dia se tornou mais destrutiva. Até Deus fala assim, não, tem que destruir é tudo. Acabou. E aquelas cidades foram consumidas. Porque as relações foram quebradas. Foram quebradas a um ponto de que um anjo desceu na cidade e foi falar com Ló. E quando o anjo tenta entrar lá, os caras queriam pegar os anjos. Eles viram aqueles seres celestiais, os homens da cidade, queriam pegar os anjos. E Ló ficou olhando lá assim, o que eu faço? Faz o seguinte, pega minhas filhas, fica com minhas filhas aqui, deixa esses caras aqui, esse aqui é anjo. Sodoma e Gomorra perdeu toda a relação com Deus. Toda. Então a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Repita. O salário do pecado é a morte. Pecar é quebrar relações. E quanto mais relações forem quebradas, mais nós morreremos. Então Jesus não perdoa, Jesus perdoa pecado. Jesus morreu por pecado, não por consequências. Então seus pecados foram perdoados, não as suas consequências. Como assim, Felipe? Jesus estava crucificado. E tinha um ladrão do lado dele. E o ladrão estava lá porque o cara aprontou. E ele fala isso para Cristo, ó, eu sou digno de estar aqui. Eu tive uma vida errada. Eu fiz mal para as pessoas. Eu fiz mal para o próximo. Eu mereço estar aqui. Mas o Senhor não. E quando Jesus vê o arrependimento daquele cara, Jesus fala, hoje estarás comigo no paraíso. Dando 2 sentenças. Uma, que ele iria morrer. Consequência do teu pecado. Mas que ele iria viver. Pela relação que ele teve com Cristo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? O dom de Deus, o presente de Deus é a vida eterna. Tem mais um aí? Beleza? Era só isso mesmo aqui que eu tinha no slide. Então, irmãos,
Quando Jesus foi pagar o preço, Jesus falou para Deus assim, Senhor, Pai, né? Chamava Deus Pai de Pai. Pai, se possível, afasta de mim essa dor de ter que perdoar quem me traiu, de ter que perdoar quem me enganou, de ter que perdoar meu pai, de ter que perdoar minha mãe. Afasta de mim, Senhor Deus, desses caras, meus amigos. Porque quando Jesus estava indo para a cruz, meu irmão, não tinha um amigo dele ali. Só na multiplicação do pães eram mais de 5.000 homens, mulheres e crianças, que viram o que Jesus fez. E quando Jesus estava sendo tratado que nem um cachorro, não tinha um ali, irmão. Não teve um cara que foi lá e falou, bicho, não, se for para morrer, eu vou com você. E o seu melhor amigo, Pedro, foi o primeiro que falou, eu não conheço esse cara, não. Jesus passou 3 anos com o cara, meus, discipulando. O cara viu o cego enxergar, viu o morto ressuscitar, viu... Irmão, não adianta eu chegar aqui e mostrar para vocês que traz um morto aqui, ressuscita em nome de Jesus. E esse cara sai andando aqui, pulando que nem uma barata doida. Meu irmão, isso não é vida de Deus. Isso não é sagrado. O que Deus criou de mais sagrado, que é a sua essência, são os relacionamentos. Não há nada mais sagrado que a igreja. E Jesus não morreu por você, meu irmão. Jesus morreu pela igreja. Pelo corpo. O ladrão que foi bandido a vida inteira entrou no céu. Entrar no céu não é nada, meu irmão. Isso é um dom gratuito. Isso é igual o passe livre aí do governo. Aí, pode andar de onça à vontade. É de graça. Imerecida. Isso é um presente. Que Deus está te dando. Você não quer? Não, toma, porque leva. Mas sabe pelo que Jesus sofreu, irmão? Sofreu por mim e por você. Sofreu pelos seus amigos. E o mundo só vai ver o amor de Deus o dia que nós amar eles como Cristo nos amou. Quero contar uma historinha para vocês. Uns 5 anos atrás eu estava congregando no CMA ainda, não estava aqui. E reunimos alguns jovens para fazer algum movimento, fazer alguma coisa. E a gente marcou assim, vamos reunir para a gente ver o que nós vamos fazer. Vamos relacionar primeiro, vamos. E aí nós marcamos uma reunião. E nessa reunião a gente chegou, gente, a gente não está fazendo nada, vamos fazer alguma coisa, vamos. O que nós vamos fazer? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, vamos começar a orar pelo menos. Vamos orar junto? Então vamos. Que hora que nós oramos? Estudava, fazia faculdade de noite, trabalhava. Qual hora que tem? 6 horas da manhã. É um único horário que dá para todo mundo. Então nós vamos orar 2 vezes na semana, 3 vezes, não quer discussão. E nós relacionando, irmão, comendo junto ali. Não, vamos orar todo dia. Não, vamos orar. Resolvemos orar de segunda a sexta. 3 semanas para frente ia ter um congresso em Brasília, da Sal da Terra, do Ministério. E a gente falou, não, então vamos fazer um jejum e oração durante essas 3 semanas. A gente entrega lá na conferência. Fizemos a primeira semana. Na sexta, a gente falou, pô, nós vamos voltar só segunda? Não, vamos continuar. No sábado e no domingo, 6 horas da manhã, irmão, nós estávamos lá. E sabe o que começou a acontecer? Um monte de merda na vida das pessoas. Um monte de coisa terrível. Perdemos um familiar. Um dos irmãos nossos, o filho dele adoeceu, ele foi lá para o materno lotado de criança. Não conseguiu atendimento. Quase morreu, irmão. Só que, quando ele foi lá no materno passar por tudo isso, ele veio falar com a gente na relação. Cara, meu filho ficou 3 dias internado, sei o que, o Betão, como sou ele.
E lá no materno. Mas sabe o que eu vi, cara? Um monte de gente precisando de oração. Vamos orar para esse povo? Vamos. Então sábado nós vamos lá. Pegamos o violão, os irmãos, fomos lá no materno. Chegou lá, irmão, nós começamos a orar para o povo lá do nada. Não, violão, nós vamos louvar a Deus aqui e Deus mandou orar por vocês. Por quê? Porque ele tinha visto aquela dor. E se eu estivesse em casa dormindo, eu não ia saber disso. Mas ele trouxe a dor para dentro da relação. E dentro da relação, a gente enxergou que pessoas precisavam de oração. Irmão, várias pessoas aceitaram a Cristo, se reconciliaram, outros foram curados. E isso foi acontecendo assim, ó, repetidamente. Deu um final de semana da gente ir para Brasília. E fomos. E lá ia ter uns evangelismos. Na sexta era numa praça, lá de Brasília. Acho que lá no Samambaia ou Asa Norte, não lembro qual que era. A gente chegou lá na praça, uma praça de skate, de esporte. E a gente começou a fazer um teatro, uma dança. E a gente começou a falar de Jesus e foi orando para as pessoas. E foi acontecendo. Aí no sábado nós fomos para um bairro muito pobre lá de Brasília. Eu não lembro o nome do bairro, eu sei que é um bairro muito pobre. Favela, assim, parece favela mesmo. Aí nós fomos numa quadra, fizemos umas músicas, era coisa do ministério mesmo. E estava lá trabalhando, mano. E a gente foi intenso. Tá. Aí no sábado à noite ia ter um encerramento. Aí, como nós era de Goiânia, nós tínhamos de carro, nós não tínhamos levado roupa, esses trem para dormir, lugar para ficar. Então, quando acabou os evangelismos, nós fomos para a porta da igreja e esperar o culto começar. Alguns irmãos que eram de Brasília mesmo foram para casa, arrumar para vir para o culto. Aí nós ficamos sentados, uma galera assim na porta da igreja. Irmão, de 5 em 5 minutos, passavam 5 jovens assim, ó. E entravam numa casa, uns 5 lojas para frente. Passava 5 minutos, uns meninos de skate. O que diabo é aquele ali, bicho? Estranho, né? Passava mais uns minutos, mais 10 pessoas. Pai, o que é isso? Passava mais uns minutos, e era na rua de cá, e na rua de lá. Enchendo de gente lá, assim. Aí eu falei, gente, mas que... Chamei os amigos, vamos lá ver o que é aquilo lá. Cheguei lá e falei, irmão, o que é aqui? Um monte de gente entrando nesse negócio aqui. O que tem aqui? Não, aqui é uma boate. Era um prédio de 3 andares, em cima era um terraço. E eram uns lotes muito grandes. Eu acho que devia ter quase o dobro disso aqui. Aqueles lotes Brasília grande. E eu falei, o que é isso aí? Não, é uma boate. Mas assim, os caras vêm, a gente toca umas músicas aí, você paga 10 reais para entrar, fica à vontade. Eu falei, se eu chamar um amigo só para nós entrar aí, conhecer, tomar uma coca aí, tá suave? Não, tá, pode chamar lá. Fui lá, chamei os caras, velho, quem vocês tem coragem de entrar comigo lá e nós orar para esse povo tudo? Aí nós dividimos lá, igual o Jonas fez lá, os pauzinhos. Quem vai? Bora. Juntou 4. Falei, então bora. Igual o Daniel, Mesax, Daga, Abednego, vambora. Cheguei lá, quanto que é? 40 reais, vamos entrar aí. Irmãos, que lugar horrível. Pensa em alguma coisa terrível. Eu vi outra pior ainda. Menores, adolescentes, jovens e droga. Eu fui subindo aquilo, irmão. Foi me dando um mal-estar tão grande, que eu senti a presença do diabo lá dentro. E aí, na hora que eu chego no terraço, que tanto de jovens assim, fumando maconha, andando de skate, um DJ tocando um negócio lá, e tinha tipo um quiosque onde o cara vendia bebida, esses trem. E a música batendo e tudo acontecendo, que pá, as luzes, igual estava apagado aqui, pá. Que misericórdia. Falei, Deus, o que nós vamos fazer aqui? Orar para esse povo. Será que vai pôr na mão na cabeça de um cada um aí? Depois um fica demoniado aí. O que vai acontecer? Aí o DJ estava lá tocando, de ouvido assim. Aí chega eu. Cara, deixa eu orar pro povo aí. Acho que eu fui assim. Eu queria orar pro povo. Quer o quê? Orar. Você tá doido, moço? Não, moço, sai fora. Onde você veio? Cara, eu vim lá de Goiânia para orar para esse povo. Não, você tá ficando doido. Fala o seguinte, fala com o dono da festa. Aí era o cara que ficava no quiosque.
Aí eu cheguei lá no cara do quiosque e falei, irmão, Deus, eu vim lá de Goiânia, eu estou ali na igreja do lado ali. Eu só senti de Deus de orar por vocês, mais nada. Só isso. Você deixa eu fazer uma oração para esses meninos aqui? Nossa, os meninos... E aquelas músicas, não sei se vocês já viram música de funk, porque elas não tem no YouTube, porque a letra delas é muito pesada. Então a plataforma censura. Ela não deixa. Cara, é uma baboseira assim. É um trem assim, terrível, de nojento, de coisa que não presta. E aqueles meninos tudo alegre. E o cara ficou olhando assim pra mim. Cara, você quer orar, bicho? Eu queria orar pra esse povo aí. Eu não sei se ele ficou sem jeito, que não tinha o que fazer. Aí ele foi lá, chamou o DJ, moço, e pá, parou a festa. Que tanto de menino. Tinha mais gente aqui. Pá! O povo parou a música, desligou as luzes. O dono da festa falou assim, gente, esse cara veio aqui não sei de onde. Ele falou que quer orar para nós. Deixa ele fazer a oração para a gente continuar a festa. Ele está insistindo lá comigo lá. Eu nem insisti não estava, cara, eu só te pedi. Vamos deixar ele fazer essa oração e deixa as coisas acontecer. Amém? Pegou, me deu o microfone, mano. A boate todo mundo assim. Meio noiado, meio esquisito. Os caras sentou no skate assim, sentou, ficou olhando. Irmão, naquela hora eu entendi porque Jonas orou daquele jeito pro Nínive. Nínive era uma cidade tão perversa que Jonas odiava ela. E Deus mandou ele lá pregar para aquele povo. E ele falou que não ia. E a cidade era para lá, ele começou a correr para cá. Chegou aqui, tinha um rio, ele pegou um barquinho e foi fugir. E Jesus deu uma tempestade. Aí os caras do barco falaram assim, gente, o que está acontecendo? O céu estava clarinho, está chovendo. Tem alguma coisa errada aqui, tem alguém amaldiçoado aqui entre nós. Jogaram para o ímpar lá, 2 ou 1, tem um cara doido aqui, vamos jogar fora os caras. Deu o nome de Jonas, jogou Jonas no mar, meu irmão. Joga esse cara para lá, puf, a chuva parou. Ô, Cássio, caramba, rapaz, o cara estava endemoniado, o que estava acontecendo? E um peixe foi lá e pegou ele. E ele passou 3 dias lá dentro da barriga, ouvindo aquele intestino, sentindo um cheiro. E Deus trouxe ele para falar para Nínive. Então Jonas foi amarrado. Chegou lá, Jonas falou assim, gente, vocês vão tudo para o inferno. E o povo todo arrependeu. Eu falei assim, ó, só vim falar uma coisa para vocês. Vocês vão todos para o inferno. E Deus me tirou lá de Goiânia. Porque Ele tem misericórdia da vida de vocês. Porque eu ouvi o que Ele estava fazendo. Então, eu só vou orar por misericórdia. Porque vocês estão aqui escondidos, porque eu tenho certeza que se o pai de vocês visse o que eu vi aqui, era capaz de suicidar. Então, eu só vou fazer uma oração para você. Que Deus tenha misericórdia da vida de vocês. E fiz essa oração. Dei o microfone pro cara. Cheguei no dono da boate. Como Jesus viu Pedro e falou, você é um pescador de vidas, de peixes, mas eu vou te formar um pescador de almas. Eu falei, cara, hoje você arrasta multidão para essa boate aqui. Mas Deus está me falando que você vai arrastar jovens para louvar o Senhor. E que Deus vai te levantar como obreiro da obra de Deus. E eu quero fazer uma oração por você. E pus a mão na cabeça dele, orei. E saí, irmão, daquela boate. E o som começou a tocar e foi embora. Passado umas 3 semanas, o pastor lá da igreja liga pra gente. Quem que eram os irmãos que veio aqui na boate aqui e tal? Não, cara, aconteceu um trem esquisito demais. O dono lá veio aqui. E sabe o que ele me falou? Que ele era filho de pastor. Líder de jovem. E estava desviado. E ele tinha aberto uma boate. E estava levando todo mundo para essa boate. Mas que Deus falou com ele que ele seria um pescador de almas. E que aonde era uma boate, ele abriu uma igreja. Amém, irmãos? E aqueles jovens que iam lá usar drogas, estavam indo lá adorar o Senhor. Porque não tinha como ele chamar os que jovens para a igreja. Vem para cá, para casa, lá nós estamos aqui de novo.
Os caras iam para lá e falavam assim, ó, Deus é o amor, Deus ama, Deus restaura. Vocês entenderam, irmão? Que o que Deus vai fazer nas nossas vidas tem a ver com aquilo que nós vamos fazer pelos outros. Eu nem sei desse povo mais. Aquela oração não era para mim, mas eu sei que Deus transformou a vida daquelas pessoas. Porque alguém teve a ousadia de amar, de orar, de estar junto. 4 jovens doidos. E quantas pessoas hoje estão precisando, irmão? Da sua oração, da sua amizade, de você estender a mão. Porque Cristo precisava. E quando mais precisou, ninguém estendeu a mão para ele. Nem a mãe dele. Ficou lá sentado chorando. Enquanto ele morria pelado, envergonhado na frente de todo mundo. Mas mesmo passando por isso tudo, ele foi fiel até o fim. A única coisa que o diabo vai tentar fazer na sua vida é te afastar da igreja. É te afastar daquilo que Deus tem para você. Te mostrando coisas que você acha que é melhor. Porque tem a ver com a sua vontade, com os seus sentimentos e com os seus pensamentos. Mas não tem nada a ver com aquilo que Deus fez por você. Volta o teu coração para Deus. Porque no momento mais difícil da vida de Cristo, ele partiu o pão com os irmãos. E deu a sua vida por nós. E não há nada mais sagrado que as relações. Não há nada mais sagrado que a comunhão. Não há nada mais sagrado que o corpo de Cristo. Então pode trazer o pão aí, Daniel. Hoje nós vamos ter a ceia. E a ceia fala disso. A ceia fala para mim que este é meu corpo. A mesma vontade, não interessa. O que interessa é se meus amigos estão bem. Então, irmãos, antes de comer desse pão, desse cálice, mesmo que você tenha um problema com alguma pessoa, libera perdão. A mágoa não machuca a pessoa que você odeia. A mágoa machuca você. Estar magoado com alguém faz mal a você e não é essa pessoa. Então nós vamos orar pelo pão. Vamos ter esse momento, amém?